Sejam muito bem-vindas. Tô vendo vocês aqui já, minhas alunas chegando. Gente, bem, eu vou começar explicando pra vocês qual que é a ideia. Oi, Marjana, tudo bom? Vou começar aqui explicando pra vocês qual que é a ideia dessa aula. E aí a gente vai para os materiais que eu mandei pra vocês. Vou deixar aberto aqui já no meu computador. Eita, comecei a tocar uma música aqui sem querer. Vocês têm que me perdoar, gente, porque eu não sou uma pessoa habituada a fazer lives, né? Então, quem sabe a gente não muda isso no ano que vem. Mas... Então eu vou explicar pra vocês o objetivo dessa aula e depois a gente parte já para os nossos materiais para começar a organizar a vida e a dança de vocês, não é mesmo? Que esse é o nosso objetivo aqui. Bem, meninas, é o seguinte, eu passei muito tempo da minha vida sem saber o que fazer para estudar e para evoluir e para conseguir me focar no meu trabalho de desenvolvimento na dança, na minha evolução na dança. Eu sabia que eu gostava muito de dançar, eu sabia que eu gostava muito da sensação que eu tinha quando eu fazia os ensaios, né? Que ensaiar, quando eu combinava de ensaiar com as minhas colegas ou quando tinha um espetáculo das escolas que eu estudei e a gente tinha que se reunir para ensaiar, aquilo era muito legal, né? Eu achava muito bacana, era muito gostoso e eu sentia que eu estava fazendo a coisa certa, que eu estava no lugar certo e aquilo era incrível assim pra mim. Só que eu não conseguia de jeito nenhum criar uma forma de inserir esses ensaios, esses treinos na minha rotina, né? E isso era muito difícil, porque eu sempre pensava, eu vou estudar, mas quando? E aí sempre falava, eu vou tentar estudar no domingo à tarde. Sempre acontece alguma coisa no domingo à tarde. Vou tentar estudar na segunda-feira no fim do dia. Sempre acontecia alguma coisa na segunda-feira no fim do dia. E além de eu nunca conseguir, de fato, estudar na hora que eu tinha me proposto, nas poucas vezes que eu conseguia, eu chegava lá e eu não sabia por onde começar. Tipo, eu colocava uma música, aí eu pensava, vou fazer a atividade que foi a atividade da última aula que eu assisti. Aí às vezes eu não lembrava direito, aí às vezes eu fazia, mas eu ficava entediada, porque eu não sabia se eu estava executando aquilo certo. E aí eu percebia que não ter espelho me desestimulava. E aí a gente tá falando aqui de uma época, né, que não tinha celular pra gente conseguir se gravar e se ver, né? Então era outro esquema, era outra vida naquele momento, né? E então assim, não tinha como ter um feedback do que eu tava estudando, não tinha como criar uma dinâmica que fosse divertida, né? E aí eu acabava me desestimulando e os ensaios acabavam ficando meio que só por conta da escola que eu tava ou da professora que tava me dando aula, né? Ou de as minhas colegas marcarem, mas eu mesma nunca conseguia ter esta dinâmica de estudar. O que é péssimo, né? O que é, tipo, só muito péssimo. Porque, eu sempre digo isso, a gente cresce na reincidência. É você repetir, 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 que faz com que você seja capaz de se aperfeiçoar, que você seja capaz de fato, desenvolver aquele aprendizado que você teve na sala de aula, né? E não adianta, a gente aprende por repetição, a gente aprende mostrando e executando com o nosso corpo
várias vezes a mesma coisa. E claro, com as correções necessárias, com os apontamentos necessários que vem do professor, mas não adianta, o seu desenvolvimento vai ser muito mais rápido se você é uma aluna que treina, que estuda, do que se você é uma aluna que faz só a aula semanal. Hoje eu vejo com muita clareza que eu cheguei no lugar em que eu cheguei hoje, claramente porque nos últimos 3 anos eu consegui aplicar esse método e consegui de fato me trabalhar melhor no meu treino. Eu poderia ter chegado nesse lugar muito antes, com certeza, se eu tivesse desenvolvido uma forma de estudar, uma forma de me organizar melhor, com toda certeza os meus resultados teriam vindo muito antes. E dando aula, eu tenho várias turmas e sempre uma questão que aparece nas turmas é essa. Ai, professora, eu não consigo fazer a tarefa, não consigo me organizar para ter um tempo para estudar, para rever o conteúdo da semana. E na maior parte das vezes, essas meninas elas querem muito se desenvolver, elas têm muito desejo de aprimorar a dança delas, de evoluir enquanto bailarinas. Você vê que às vezes a dança é exatamente aquilo que elas escolheram fazer para se sentir bem com elas mesmas. E aí elas não conseguem dedicar um pouquinho do dia delas para si mesmas. Que eu acho que é a realidade da maior parte das mulheres, né? Com famílias, com trabalho, com um monte de coisa. Falta aquele tempinho para se dedicar para si mesma. E eu sempre ouço isso das meninas, ouço isso, e ficava pensando, eu falei, poxa, eu acho que eu vou pegar e vou fazer uma aula para que as meninas tenham acesso a esse método que foi o método que mudou todas as coisas para mim, que foi um divisor de águas no meu caminho, né? Que acontece, né? Esse método, meninas, ele basicamente consiste em organizar a sua vida e o seu tempo, mas de uma forma consciente e racional, né? A gente normalmente vai fazendo as coisas, você acorda de manhã e você vai fazendo as coisas meio que no fluxo daquilo que vai aparecendo primeiro. Então, assim, a gente tem uma rotininha normalmente quando acorda, sei lá, levanta, aí vai ao banheiro, aí faz um café, come alguma coisa, aí tem que ir pro trabalho, e aí vai resolvendo as coisas conforme elas vão aparecendo no nosso caminho, né? Sem estruturar uma forma de realmente lidar, né, com esses acontecimentos, de alocar esses acontecimentos no horário específico, definir a quantidade de tempo que você vai gastar para cada uma das suas atividades. E aí quando você chega em casa depois do trabalho, se você por acaso é uma mulher que trabalha fora, você tem um monte de coisas para fazer e você vai fazendo, sem pensar muito bem se você precisa fazer aquilo naquela ordem, se aquela ordem é a mais inteligente, é a mais otimizada para você fazer as suas coisas, né? E quando a gente tem uma vida muito corrida, não adianta, a gente precisa criar uma lógica de organização. Oi, Rafa, tudo bem, Desi? Acabei de ver vocês aqui. A gente precisa criar uma lógica de organização, né? Porque senão a gente sempre vai se sentir afogada pelo tempo. A gente sempre vai se sentir insuficiente, sempre vai sentir que não conseguiu realizar as coisas que se propôs. Então, esse método que eu vou passar pra vocês, ele é um método que eu apliquei pra minha dança, mas antes de tudo, oi Daia! Antes de tudo, eu já aplicava ele na minha vida, de uma forma muito intuitiva. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada, né? E eu sempre gostei muito da sensação de ser produtiva, de conseguir concluir as tarefas que eu me propus naquele dia. Então, eu intuitivamente já organizava a minha vida dessa forma, né? E aí, quando eu me deparei com essa questão da dança, de não estar conseguindo alcançar os resultados que eu gostaria, eu falei, bem, eu vou tentar fazer a mesma coisa. E deu muito certo, né? Deu muito certo. Porque basicamente isso, né? É restringir as coisas àquilo que elas são, pontualmente. Bem, vamos lá. Eu sei que todo mundo que tá aí recebeu o material que eu mandei por e-mail?
Porque eu não tive resposta de algumas das meninas, eu não sei se vocês receberam. Quem recebeu, fala eu, por favor. Porque se alguém que estiver aqui não tiver recebido, eu reenvio para vocês. Deixem os seus materiais abertos para a gente poder, para vocês poderem acompanhar as coisas que eu vou falando, tá? Dai, se você não recebeu, você inscreveu o seu e-mail? Lohana e Daya que falaram que não recebeu, vocês inscreveram o seu e-mail no link que eu mandei? Vivi também. Vocês mandaram o e-mail de vocês naquele formulário? Para receber o material, precisava... Oi, Carlinha, agora que eu te vi aí. Para receber o material, precisava ter se inscrito lá por aquele link. Se vocês não conseguiram mandar, eu não sei se eu vou conseguir ver agora, mas eu acho que no grupo de vocês têm acesso ao link. Manda lá que eu pego e envio para vocês aqui, para vocês poderem acompanhar, tá bom? Bem, abram seus materiais aí pra gente começar a conversar. Se vocês tiverem um papel e uma caneta, já vai resolver. Lô e Daya, se vocês quiserem acompanhar agora o que a gente vai fazer, com um papel e caneta na mão vocês vão conseguir. E aí eu envio pra vocês o material bonitinho depois, tá bom? Ó, então vamos lá. Nossa, eu fiquei pensando, ainda bem que eu coloquei esse ring light aqui, porque a luz da janela tá... O sol vai, o sol volta. Bem, vamos começar. A primeira coisa que é essencial pra gente conseguir se organizar, quando a gente pensa em otimizar o nosso tempo, né? A nossa aula hoje chama Evolua Sua Dança, mas ela poderia se chamar também Organize a Sua Vida, né? Ou Não Fique Enlouquecida com Tantos Compromissos. Funciona da mesma forma. Bem, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente quer alcançar qualquer objetivo que seja na nossa vida é definir quais são as nossas obrigações, né? Muitas vezes a gente confunde na nossa cabeça o tenho que, o é importante fazer isso e o eu gostaria de. São 3 elementos de definição de prioridade na nossa vida. E a gente costuma confundir muito essas coisas. Então, pra gente começar a esclarecer como que a nossa vida atualmente está funcionando, eu queria que vocês escrevessem ou pensassem sobre quais são de fato as obrigações que vocês têm. No material que eu mandei pra vocês, eu peguei e coloquei num dos dois, que é o Direções, que eu mandei pra vocês, tem 2 colunas com linhas escrito tenho que, para que vocês insiram ali quais são as obrigações rotineiras de vocês. O que é uma obrigação? Né? Uma obrigação é uma coisa que se eu não fizer, o impacto disso vai ser imenso na minha vida, na minha rotina. Então, por exemplo, você não pode deixar de fazer comida pra semana. Porque se você não fizer comida pra semana, você vai ficar sem comer, ou você vai ter que pedir comida num delivery, e isso vai aumentar muito o seu gasto mensal. Então, fazer comida pra semana é uma obrigação, né? O que é uma obrigação? Ir trabalhar, por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha fora. Você tem que ir trabalhar, você precisa se sustentar, não dá pra não ir trabalhar, né? Obrigações são as coisas das quais a sua vida, a sua estrutura depende e que se você não fizer naquele dia, isso vai ter um impacto muito grande.
Shirley, tinha sim, no link que eu coloquei no Stories pra vocês. No link na minha bio também você pode se inscrever. Vai lá e coloca o seu e-mail que depois da live eu mando o material. O que acontece? As obrigações são essas coisas que, caso você não faça, vão impactar profundamente a sua vida. Lá no material tem duas linhas, tem duas colunas com várias linhas. Eu honestamente espero que vocês não preencham todas, porque a pessoa que tem tantas obrigações quanto tem linhas aqui não consegue viver, ou, que é o mais provável, está com muita dificuldade de estabelecer o que é uma obrigação. Então, eu queria que vocês inserissem nessas linhas quais são as obrigações de vocês, as coisas que precisa fazer, né? E deixassem essas coisinhas ali, porque, por exemplo, a gente tem esse material para usar diariamente ou para usar semanalmente, vai depender de como vocês vão se organizar. Então, por exemplo, como eu organizo o meu processo, eu sempre faço isso diariamente. Então, eu coloco ali as minhas obrigações do dia, né? Tem gente que funciona melhor numa organização semanal. Você também pode aplicar para uma organização semanal. Mas, pra mim, né, funciona melhor no dia. Então, eu coloco ali as minhas obrigações do dia. Aí, eu coloco nessas duas linhas abaixo, que tá escrito 2 desejos. Tá escrito assim, né? 2 desejos. Insira aqui os 2 objetivos ou metas que você deseja alcançar. Esse papo dos 2 desejos é uma coisa muito, muito, muito delicada. Porque a gente vira e pergunta assim, né? Tipo, o que você deseja? Qual que é a sua meta? Qual que é o seu objetivo? Aí a pessoa vai virar e vai falar assim, sei lá, eu quero ficar milionário. Esse é o meu objetivo, né? Ou a pessoa vai virar e falar assim, eu quero comprar um apartamento na praia. Esse é meu objetivo. E... cara, isso é um objetivo muito grande, de muito longo prazo para a imensa maioria de nós. Eu não acho que ninguém que está nessa live aqui seja milionário, né? Então, é um objetivo que está muito longe. E o que acontece quando a gente estabelece objetivos ou estabelece metas muito distantes? A gente vive de frustração. A gente vive de frustração. Porque todas as vezes que o nosso objetivo está muito distante da gente, a gente não consegue ver o caminho, a gente não consegue ver a evolução até ele, né? A gente não consegue reconhecer os pedacinhos, né? O processo de chegar até ele. E não adianta, gente, é muito difícil se manter, é muito difícil se manter estimulado e de fato conectado com um objetivo que não traz um retorno, pelo menos de médio prazo. A gente vive dentro dessa lógica. Se você não se sentir satisfeito minimamente com o seu processo, é muito fácil só largar, né? Então, quando a gente fala sobre estabelecer metas, estabelecer 2 desejos, eu queria propor para vocês que vocês estabelecessem a menor meta possível. É isso mesmo que você falou, Carlinha. Metas menores para alcançar as maiores. Exatamente. A minha ideia é propor para vocês que vocês tornem o caminho mais gradual, né? É isso mesmo, Jana. A gente tem que especificar a meta, né? Especificar a meta, estipular os detalhes do processo. Porque aí a gente consegue dar check nas coisas, né? Falar assim, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz. E aí você se sente, de fato, caminhando e mais próximo do seu objetivo. Então, eu queria trazer para vocês esse conceito, que é a ideia da menor meta possível, né? Qual é a menor meta possível para alcançar o seu objetivo?
Então, por exemplo, o meu objetivo de vida, vamos dizer assim, é ser uma grande bailarina, é ser uma grande professora e ser reconhecida mundialmente. Vamos dizer que esse é o meu desejo. Se eu ficar focada nisso, cara, eu vou sofrer. Eu vou sofrer. Mas olha, Léo, você falou que tem que dividir em metas de curto, médio e longo prazo. Eu não gosto desse método. Eu acho que quando a gente divide as coisas em curto, médio e longo prazo, a gente, na verdade, fica só olhando para o longo prazo. E a gente diminui o valor da meta de curto prazo. Vira uma coisa do tipo, isso aqui eu fiz, mas nossa, falta tanto. E aí você acaba se desestimulando com essa ideia de, mas falta tanto. Tipo, o que eu quero é que vocês pensem de verdade na menor meta possível. E coloquem ela como a maior prioridade. Então, por exemplo, o meu desejo inicial é ser uma grande bailarina, reconhecida internacionalmente, né? Ser uma grande professora, né? Ter muitas alunas. Esse é o meu objetivo de vida, né? Vamos colocar assim. Se eu ficar pensando nisso, cara, eu vou ficar triste cada vez que uma aluna sair. Eu vou ficar triste cada vez que eu perder um show, entendeu? Eu vou ficar triste porque aconteceu a pandemia e todos os shows foram cancelados, entendeu? E todas as coisas vão me abalar porque no longo prazo acontece um monte de imprevisto, acontece um monte de coisas que vão de fato atrapalhar essa realização. Você tá caminhando para ela, mas você não consegue ver porque os imprevistos se impõem, né? As coisas se impõem contra nós. E aí você acaba se frustrando. Eu quero que vocês pensem na menor meta possível como a prioridade. É uma coisa muito... assim, a gente vive ouvindo isso, mas não leva a sério como deveria. É isso mesmo, Marcinha. Metas pequenas são possíveis, são cumpridas, estimulam a gente pra próxima. Não poderia ter falado melhor, sabe? O que acontece? A gente ouve isso muito, mas dificilmente consegue pôr na prática. E a ideia de trazer esse método pra vocês é que vocês consigam colocar na prática. A gente sempre fica vivendo ou de passado ou de futuro, né? Então, assim, viver de futuro é viver focado lá na meta do longo prazo. Viver de passado é ficar pensando em tudo o que não deu certo diante da realização que eu desejo. Pera aí que a Jana falou alguma coisa aqui. Jana, exatamente isso. Quando você pega e se organiza, você tem controle sobre o que está acontecendo na sua vida. Você tem controle sobre as suas realizações, sabe? E essa sensação traz um bem-estar muito grande. O que acontece? A gente vive muito de passado, pensando no que não deu certo para os nossos objetivos, e a gente vive muito de futuro, olhando lá na frente qual é o objetivo que a gente quer alcançar, e não vive o presente da realização, o presente da vivência, né? De conquistar e de criar e de fazer o processo, né? Pera aí, Shirley, que eu tô vendo aqui que você mandou. Exatamente. Porque é isso, gente, as metas pequenas são o que de verdade faz você conquistar coisas grandes. Eu não conheço ninguém que colocou um objetivo gigante à sua frente e chegou nele. E não quer dizer que a pessoa não chegou a lugares maravilhosos, mas ela não chegou naquele objetivo gigante. Porque, gente, é muito fácil se desestimular quando a trajetória é imensa e os percalços são muitos, né? Então, assim, a gente não pode viver focado lá, nem focado para trás. É viver o presente, é estar presente. E o presente é a menor meta possível. Qual é a menor meta possível? Por exemplo, dentro do nosso material que eu separei aqui para vocês, tem as obrigações diárias. Cada um de vocês vai preencher essas obrigações diárias e vai começar a entender como que você funciona, né? Como que você se percebe diante das suas obrigações. Eu adoro a ideia da menor meta possível porque ela faz com que você sempre se sinta realizado e realizando.
Então, na minha listinha aqui, vocês estão olhando para o material de vocês, e se vocês não estiverem com o material, escreve aí no seu papel uma lista que você vai colocar em cima. Tenho que. E aí vai colocar, insira aqui as suas obrigações rotineiras. Na minha lista diária, eu escrevo tudo, cada micro coisa que é uma obrigação. Então eu coloco escovar os dentes. Na minha anotação tem 3 escovar os dentes. Eu coloco tomar café, almoçar, jantar. Eu coloco lavar a louça. Que nem a Jana falou agora, lavar a louça, tomar remédio. Se eu estiver tomando algum remédio, tomar remédio. Eu coloco arrumar a cama. Eu coloco tirar o lixo. Eu coloco cada micro detalhe do que eu tenho que fazer. Cada micro detalhe do que são as minhas obrigações. Não importa que escovar o dente é uma coisa que você faz todos os dias há milhões de anos. É uma obrigação. É uma coisa que você tem que realizar. Ó, gente, minha mãe tá na live, que maravilhosa. Ó, quando não se organiza nas tarefas, nos tornamos contraproducentes. É o cachorro correndo atrás do rabo. Exatamente. O que acontece? Eu coloco todas as micro-obrigações do meu dia, né, ali. Então eu coloco escovar o dente, eu coloco lavar a louça, eu coloco me alimentar, né? Eu coloco pôr a roupa pra lavar, entendeu? Se, por exemplo, eu tenho que responder a minha irmã, porque ela me mandou uma mensagem, entendeu? Eu pego e coloco lá que eu tenho que fazer isso, sabe? Eu pego e coloco nessa lista de obrigações tudo o que eu tenho que fazer naquele dia, né? E aí eu vou fazendo e vou ticando. Então, por exemplo, um dia normal na minha vida, quer ver? Ó, eu vou pegar aqui a minha listinha de sexta-feira, que tá aqui em algum lugar. Porque eu sou uma pessoa do papel, né, gente? Eu fiz a lista de vocês, eu fiz o material pra vocês no computador, bonitinho, né? Pra ficar lindo aí pra vocês. Mas eu sou a pessoa do papel, cara. Eu preciso escrever pra me organizar. Ó, a Alô escreveu aqui. Eu normalmente faço listas semanais por me tirar menos tempo organizando em si. Quando você faz isso todo dia... Não, então, ela perguntou se quando eu faço isso todo dia eu não perco muito tempo. Não, Lô. Porque assim, o que eu faço normalmente é, antes de dormir, organizar o dia de amanhã. Porque isso, inclusive, me ajuda a viver no presente. E não ficar ansiosa com o que eu tenho que realizar amanhã. Sabe? Eu pego, e por exemplo, antes de dormir, na quinta-feira à noite, eu pego e faço uma lista. E coloco lá todas as minhas obrigações do dia. Isso não me tira 3 minutos, né? E aí pego, faço na quinta-feira à noite a lista da sexta. Minhas obrigações. Pararam, 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 pararam. Quando eu faço isso, eu acabei de me livrar de pensar na sexta-feira. Eu agora estou pensando só na quinta-noite antes de dormir, em que eu vou, sei lá, assistir alguma coisa na Netflix, vou deitar na cama, vou relaxar, vou ler um livro, entendeu? E deixo as coisas de amanhã no amanhã. Isso também é muito importante, né? Pra gente não se atropelar. Quando você faz um planejamento semanal, é muito fácil você se atropelar. Porque às vezes você tem algum evento muito importante na quarta-feira. Desde a segunda você já tá tensa porque você tem um negócio importante na quarta-feira. Sabe? Se eu tiver um compromisso, sei lá, uma consulta médica, eu pego e coloco lá na minha agenda e aí o Google me lembra lá na terça-feira que na quarta eu tenho uma consulta médica. Mas essa forma de se organizar tem a ver com as nossas lógicas de tempo. Sabe? Tem a ver com os nossos... com as nossas atividades mais diárias, mais rotineiras. Manda uma mãozinha aí se estiverem me ouvindo. O que acontece? Quando a gente faz programações semanais, você tá aí colocando para você uma meta de médio prazo. O que é uma coisa que é bastante complicada dentro dessa lógica de gerar satisfação, dentro dessa lógica de se sentir realizando o seu trabalho
Por isso que eu falo, é a menor meta possível. E a menor meta possível é aquilo que a gente coloca em um dia. Para realizar em um dia. Tá? O que eu faço? Sempre na véspera, eu pego e preencho essa minha listinha do tenho que. Aí, ó, como que era a minha lista da sexta-feira? Café, enviar o material, que era esse material dessa live aí que vocês receberam. Aí, limpar o fogão, lavar o banheiro, fazer o post do dia, responder os stories, aula tal hora, legendar o vídeo da sexta-feira, comprar vela, aí comprar salada, café, ovo, tipo, ó, responder 4 feedbacks de alunas. Tipo, todas as coisinhas, tinha mais milhares de coisas aqui, né? Mas todas as coisinhas que eu tinha que fazer, eu coloquei. Entendeu? Na mesma lista, porque a lista é a lista do dia. Então, na sexta-feira era o dia que eu tinha que lavar o banheiro. Era o dia também que eu tinha que responder 4 feedbacks. Eu não separo, tipo, o que é a minha vida profissional do que é a minha vida pessoal. Eu penso na minha organização de tempo no dia. E eu vou colocando essas obrigações, porque essas obrigações são as coisas que eu não posso deixar de fazer. Aí a gente vai lá para a parte dos 2 desejos. 2 desejos. Insira aqui 2 dos seus objetivos e metas que você quer alcançar. E aí, voltando para a ideia da menor meta possível. O que você quer fazer hoje pela sua dança? Tipo, o que hoje você quer fazer pela sua dança? Porque, veja, dançar, para a imensa maioria de vocês, é um hobby, é um prazer, é um tempo que vocês dedicam para vocês. Então, isso não entra mais nas obrigações, né? A gente está falando aqui de desejos, de objetivos, de vontades que a gente sente. Aí, vamos supor, vou dar exemplos aqui de desejos ou metas para o dia. Hoje, para minha dança, eu quero ouvir a música da aula. Porque ouvindo a música da aula, eu vou me ambientar melhor, eu vou conseguir executar os movimentos melhor. Então hoje, a minha meta para hoje, dentro aqui do meu desejo, é ouvir a música. Isso é uma meta pequena, é uma meta totalmente possível de ser realizada. E aí eu pego e coloco essa metinha aqui que eu defini lá na minha lista do tenho que. Porque essa meta deste tamaninho pode ser uma lista, pode estar na minha lista de obrigações. E aí defino uma outra meta para o dia seguinte. Hoje eu quero rever o vídeo da aula. Essa vai ser a minha meta de estudo hoje para dança. Vou rever o vídeo da aula. Coloca lá na sua listinha do tenho que, junto com a sua louça para lavar, junto com o seu trabalho, junto com cada coisinha que você vai ter que fazer naquele dia, você vai colocar lá, assistir de novo o vídeo da aula. Né? Definir a menor meta possível para hoje faz com que você consiga constantemente, todos os dias ou quase todos os dias, se dedicar um pouquinho para sua dança. Aí, no outro dia você fala, hoje eu quero treinar aquele movimento que eu tive dificuldade na aula. Não é a sequência da aula inteira, não é gravar o vídeo da tarefa, hoje eu quero treinar o 8 para cima, porque não rolou aquele 8 para cima na aula, eu quero aperfeiçoar isso. Então eu vou pegar e vou fazer 8 para cima hoje. Vou dar um jeito de parar e fazer 8 para cima. Quanto tempo? O tempo que você definir como razoável ou possível. Se você, dentro da sua rotina daquele dia, só tem 5 minutos para treinar 8 para cima,
Você pode achar que 5 minutos está ok, ou você pode achar que hoje não é um bom dia para isso, porque você quer treinar mais tempo. Sabe o que vai acontecer? Se você fizer a segunda escolha e falar, 5 minutos é muito pouco, então eu vou deixar para fazer num dia que eu tenha mais tempo. Você não vai treinar esse 8 para cima nunca. Porque é assim que a gente empurra com a barriga as coisas. A gente fica esperando a situação ideal, a gente fica esperando as coisas, os planetas se alinharem, né, para fazer acontecer. E essa é a chave da procrastinação. É assim que a gente não realiza nada. Quando você decidir que hoje você vai estudar um 8 para cima e você só tem 5 minutos para estudar 8 para cima, vai e estuda os 5 minutos. Porque 5 minutos hoje e 5 minutos amanhã e 5 minutos mais 2 dias depois vai fazer o seu 8 para cima sair. Vai fazer o seu movimento ficar bom. Sabe? Não adianta a gente ficar tentando encontrar o momento ideal para realizar as coisas. Primeiro, ele não existe, ele não virá. Isso é a maior mentira que contam pra gente, de que existe uma situação ideal para fazer as coisas. Não existe, né? Eu sempre digo isso, é a escolha que gera o momento ideal, e não o momento ideal que gera a escolha. Primeiro você escolhe o que você quer fazer, e aí você cria o momento de fazer, e porque você criou, ele é ideal. Sabe? Exatamente isso, Jana. Você fica esperando os anjos dizerem amém e nada sai, né? Você tem que escolher que você vai fazer, e quando você escolhe que vai fazer e determina que vai ser num determinado momento, aquele é o momento. Aquele é o momento ideal, porque foi o momento em que você escolheu ir lá e fazer, tá? Então, eu quero que vocês coloquem nessas linhas dos 2 desejos, esses objetivos, essas metas grandiosas, que são aquilo que a gente fica projetando lá no futuro. E, diante disso, olhando para essas metas, tá? Eu quero que vocês olhem para elas e pensem, diante deste grande objetivo que eu tenho, sei lá, ser uma grande bailarina, qual é a menor meta possível para isso? A menor meta para isso é, hoje, por exemplo, ouvir a música da aula. A menor meta para isso é treinar o 8 para cima 5 minutos. A menor meta para isso é assistir de novo o vídeo da aula. A menor meta para isso é gravar o vídeo da tarefa. E põe lá na sua listinha do tenho que. Aí agora, muda para o outro material. Tem um monte de linhas aí. Lá embaixo eu fiz para vocês uma legendinha que está escrito nível de prioridade. Tem uma bolinha vermelha que significa tenho que. Tem um triângulozinho amarelo que significa é importante fazer em breve. E tem um quadradinho verde que é posso deixar para depois. Essa atividades do dia, que é esse material que eu estou falando para vocês, essa atividades do dia é a folha que vai ajudar vocês a definirem o que é uma prioridade. Por quê? A gente está aqui o tempo todo falando sobre quais são as nossas obrigações, quais são as coisas que são necessárias de serem feitas e tudo mais. Mas a verdade é que a maior parte de nós tem uma dificuldade imensa de definir o que é uma prioridade. A gente não consegue escalonar no nosso dia tudo o que tem para fazer e definir o que é essencial, o que é só importante e o que dá para deixar para depois. Então, nessa lista de atividades do dia, eu quero que vocês escrevam tudo o que vocês têm que fazer num dia. Mas não num dia hipotético, num dia de verdade. Segunda-feira, você vai pegar... Mentira, domingo à noite você vai pegar esse material, vai sentar e vai escrever tudo o que você tem que fazer na segunda-feira.
ou tudo que você acha que você tem que fazer na segunda-feira. Então você vai escrever lá, tipo, eu tenho que levar as crianças na escola, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que ir pro trabalho, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que responder a minha irmã, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Vai lá, vai escrever tudinho o que você acha que você tem que fazer na segunda-feira. E aí eu quero que você pegue essa legendinha e classifique essa lista em relação à legenda. Você vai pegar e vai colocar lá a bolinha vermelha nas coisas que você tem que fazer. Que você tem que fazer. Que não tem como deixar para depois. Não dá para fazer na terça-feira. Não dá para fazer... Tipo, não dá nem para atrasar meia hora do horário combinado. Aí você vai pegar e vai colocar lá a bolinha vermelha, que significa que aquilo é a sua máxima prioridade. Aí você depois vai classificar com o triângulozinho amarelo o que é importante fazer em breve. Porque todo mundo tem essa categoria de atividades no dia, né? Que você fala, bem, isso não é de hoje, assim, não é urgente, mas é bom que eu faça logo, porque eu não quero esse prazo batendo na minha orelha daqui a pouco. É importante que eu faça rápido, porque, né, não quero correr o risco de deixar isso para depois. Porque vai que acontece alguma coisa e eu não consigo fazer. Você vai classificar essas atividades com o triângulozinho amarelo. Quer ver pra mim, na minha vida, o que é um triângulozinho amarelo? Por exemplo, a minha mãe me manda uma mensagem. Cara, na hora que ela me manda, eu não consigo responder, porque eu tô fazendo feedback de aluno, eu tô em aula, aconteceu alguma coisa, mas eu preciso responder aquela mensagem. Eu pego e coloco essa mensagem como um triângulozinho amarelo na minha cabeça. Falo, preciso responder em breve, mas não é urgente. Né? E claro, vai chegar no fim do dia que eu já fiz toda a minha lista de tem o quê, porque esse é o grande lance. Você vai fazer primeiro as atividades com a bolinha vermelha. As atividades do tem o quê. E é assim que você começa a organizar o seu dia. Você vai pegar e vai colocar lá, tem o quê? Isso, aquilo, aquilo outro, blá, blá, blá. Essa é a sua prioridade. É isso que você vai fazer primeiro. Todo o resto você vai fazer quando acabar as atividades da bolinha vermelha. Aí vai chegar lá no fim do dia, eu vou pegar e vou responder a mensagem. Por quê? Eu já fiz todo o meu tenho que. Agora eu vou para as atividades que são importantes fazer em breve. E vou classificar lá na minha lista também as atividades do posso deixar para depois. Por exemplo, eu preciso comprar um presente de Natal da minha irmã. Mas eu não preciso fazer isso na sexta-feira. É uma coisa que eu posso fazer no sábado, eu posso fazer no domingo. Então eu vou pegar e vou colocar. Posso deixar para depois. E eu gosto particularmente de anotar nessa lista de atividades do dia todas essas coisas que eu posso deixar para depois, porque isso me ajuda com essa ansiedade em relação ao futuro. Eu não fico só pensando e batendo na minha cabeça assim do tipo, ai meu Deus, eu preciso comprar o presente, eu preciso comprar o presente, eu preciso comprar o presente, e aquilo fica me consumindo. Se eu pego e coloco lá que eu tenho que comprar o presente, e amanhã eu coloco que eu tenho que comprar o presente, e depois de amanhã eu coloco que eu tenho que comprar o presente, eu não corro o risco de esquecer. E isso já me alivia dessa ansiedade de futuro. Mas não é algo que eu vou priorizar no dia de hoje. Deu pra entender isso que eu tô falando pra vocês, meninas? Sobre as diferenças de prioridade e de como organizar essa lista?
Então, mas, ô Carlinha, você falou, o lance do posso deixar pra depois, eu vou deixando, deixando e deixando. Mas isso tem a ver com o que eu falei um pouquinho antes. Sobre como que a gente procrastina as coisas. Colocar na lista as atividades do posso deixar para depois, não é posso postergar eternamente. É só, isso não é essencial para o dia de hoje. Quando a gente está trabalhando numa lógica de fechar o dia, de estabelecer as metas de um dia, o posso deixar para depois é só porque ele não é a prioridade do dia de hoje. Mas a gente não pode entrar naquela lógica que a gente estava falando antes de esperar a hora ideal. Porque ela não chega. Essas coisinhas que você colocou já lá na sua lista de posso deixar para depois, uma hora elas vão subir de nível na sua lista. Uma hora você vai ter que colocar aquela atividade com um triângulozinho amarelo, dizendo é importante que eu faça em breve. E aí vai ter um dia em que essa atividade vai ganhar a bolinha vermelha, do tipo, tenho que fazer hoje. Então, Jana, é maravilhoso, né? Porque quando você começa a se organizar dessa forma, tudo flui melhor. Tudo flui melhor. Né? Então, assim, a primeira coisa, quando vocês forem começar a aplicar esse método, e eu não tenho a ilusão de que vocês vão fazer isso hoje, né? Que é sabadão, né? Vocês já estão aqui assistindo a aula no sábado, mas amanhã à noite, quando vocês forem começar a se preparar para a semana, vocês vão pegar esse material e vão fazer a listinha de vocês de quais são as atividades do dia da segunda-feira e vão legendar essas atividades. Este momento de definição de prioridades é uma coisa que vocês não vão precisar fazer sempre, né? Quando eu falei pra vocês que é um método que se você aplicar no dia você vê resultado, é real. O dia que você organiza dessa forma, você já vê que tudo funciona, tipo, muito melhor, né? E essa parte de fazer a legenda das atividades é uma atividade que você vai fazer só no início, sabe? Porque depois isso fica automático na sua mente. Então, Nayara, esse método, cara, ele é maravilhoso pra quem tem ansiedade, pra quem tem dificuldade de ficar no presente. Porque, cara, você define onde as coisas estão e você age no presente. E se você organiza o seu presente, o seu futuro é um futuro mais organizado também. Ele é um futuro mais tranquilo também, sabe? O que acontece? Quando a gente faz essas legendas 1, 2, 3 vezes, aquilo fica automático na sua cabeça. Por exemplo, eu não faço mais legenda para as minhas anotações, porque eu já sei de cor o que é o tenho que, o que é o importante fazer em breve, o que eu posso deixar para depois, sabe? E as únicas coisas que eu ainda anoto são o posso deixar para depois, exatamente para não cair nesse gatilho de ansiedade, de ficar pensando que, mas eu tenho que fazer isso, eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer de fazer isso, mas isso não é para fazer hoje, mas também não é para fazer amanhã, é para fazer só na semana que vem, mas eu não posso esquecer. Para eu me livrar desse lugar, eu sempre escrevo a listinha do posso deixar para depois. Tá? Ó, isso aqui é de pegar e fazer, a Jana falou, né, de fazer uma planilha de gastos mês a mês e tal. Isso em nível de organização financeira é incrível. Só que a gente só consegue ter uma organização financeira legal se você consegue ter uma organização mental legal, né? E esse método é um método de organização da mente, né? De como a gente sente e pensa as coisas. E é por isso que eu falei essa coisa de viver no presente, né? É um método para a gente organizar a nossa mente, a nossa forma de pensar sobre as coisas. Para não ficar remoendo as coisas que não deram certo para trás, não ficar vivendo de expectativas sobre o futuro e o que você vai fazer hoje para se realizar, né? E é isso mesmo aqui, ó. Esse sentimento de, caramba, como eu fui produtiva. Exato. Gente, você termina o dia se sentindo um máximo, entendeu? Porque você fala, cara, olha tudo isso que eu fiz. Tipo, como eu consegui dar conta de resolver todas essas coisas que eu queria, sabe?
Agora, voltando aqui, só pra não perder, tá, gente? Eu vou respondendo as perguntas e vou falando. Depois que você se habitua a fazer essa legenda das suas prioridades, aquilo se torna um hábito na sua mente. Você não precisa mais, de fato, sentar e fazer. Você vai pegar e vai escrever a sua lista de atividades do dia na sua cabeça. Você já vai pegar, e quando você colocar no papel as suas obrigações, tipo, tenho isso, tenho aquilo outro. E tipo, gente, eu escrevo num papel assim, ó. Tipo, eu não tenho mais a necessidade nem de fazer uma coisa super organizadinha. Porque já tá tão estruturado na minha cabeça que qualquer post-it que eu pegar e escrever as minhas obrigações do dia já tá bala. Porque o que aquele papel serve pra mim? Ele serve pra eu riscar. Então eu vou fazendo as coisas e vou. Fiz. É só pra isso. Porque a gente vai automatizando esse processo. Ele vai se tornando uma coisa totalmente fluida. Vira a sua própria forma de pensar. Bem, então vamos lá. Voltando lá pro nosso raciocínio. Quando a gente faz a nossa lista, organizou as nossas prioridades, como que eu vou distribuir essas atividades no tempo? Esse é o segundo ponto mais crucial dessa aula que a gente está fazendo aqui hoje. O primeiro ponto mais crucial é definir a menor meta possível para você evoluir a sua dança. A menor meta possível e inseri-la na sua lista de obrigações do dia. O segundo ponto mais importante dessa aula de hoje é como organizar as atividades do tenho que no tempo. Porque o que acontece? A gente não consegue fazer uma administração do tempo legal. A gente literalmente perde tempo com milhares de coisas e não nota. Cada vez que você abre o Instagram e fica lá rodando o feed, se você perder menos de 30 minutos fazendo isso, você é um vitorioso. E isso é a realidade, né, mulherada? A gente administra muito mal o tempo. Mas muito, muito mal. A gente não percebe quanto tempo leva para lavar uma louça. A gente não percebe quanto tempo leva para arrumar uma cama. A gente não percebe quanto tempo a gente leva para estudar. E a gente não consegue fazer as coisas porque fica sempre com essa sensação de que não tem tempo para fazer. Porque, na verdade, tem um monte de tempo que ficou perdido aos pouquinhos, nos pedacinhos do dia. E a gente só termina o dia exausto e sem saber o que fazer. Vocês estão acompanhando aí, meninas? Manda uma mãozinha aí. Tá dando para entender? Vou continuar, ó. Lá no nosso material, a gente tem uma grade de 48 quadradinhos. São 8 por 8, né? Então a gente tem 48 quadradinhos. Um dia, que são 24 horas, tem 48 blocos de 30 minutos. Vocês já pensaram nisso? Um dia tem 48 bloquinhos de 30 minutos. E é assim, pensando sobre isso, que
que vocês vão otimizar a forma de vocês de administrar as tarefas do dia. Eu quero que vocês peguem lá no material, porque isso é muito importante. Eu quero que vocês peguem lá no material e observem a gradinha. Vocês vão riscar nesses quadradinhos todo o tempo que vocês já sabem que vocês vão usar. Então, por exemplo, você dorme 8 horas por dia. E aí você vai pegar e vai riscar ali 16 quadradinhos. Você leva, sei lá, 1 hora para tomar o seu café da manhã e tomar banho. Então você vai riscar lá meia hora pro banho, para me arrumar, meia hora pro meu café da manhã, meia hora pro meu almoço, meia hora pra minha janta. E assim, tô falando que você leva meia hora, mas você pode levar 1 hora, né? Mas você vai pegar e vai riscar ali todos os quadradinhos que você já sabem ser ocupados. Então você vai pegar e vai fazer: durmo tantas horas, levo tanto tempo comendo, levo tanto tempo me arrumando. E aí você vai olhar todos os quadradinhos que sobram. E você vai começar a conectar a sua lista do tenho que com os quadradinhos de meia hora que você tem. Gente, sério, essa técnica é o que vai mudar a vida de vocês. Em nível de otimizar o tempo, em nível de vocês serem capazes de fazer o dia de vocês render e fazer vocês sair daquela sensação horrível de estar afogada, de não conseguir fazer nada, de sempre tem muita coisa para fazer e você nunca consegue fazer tudo o que você tem para fazer. Quando você organiza as suas atividades, as suas obrigações dentro do tempo, de uma forma racional, você resolve os problemas. Você vai pegar e vai riscar nesses quadradinhos, tipo, eu levo, sei lá, 15 minutos para arrumar a cozinha. Não para limpar, porque a gente sabe, né, que limpar uma cozinha leva um tempo, né? Então, não tem como fazer tão rápido assim. Mas, para conseguir dar aquele tapa geral, né? Lavar a louça que tá na pia, dar uma passadinha de pano, guardar as coisas que estão no escorredor. Coloca lá, levo meia hora, levo 15 minutos para arrumar a cozinha diariamente. Levo 1 hora cozinhando, nos dias que você cozinha, sei lá, não sei se você cozinhar. E você vai organizando as coisas em bloquinhos de meia hora. Cara, isso faz toda a diferença, mas faz toda a diferença. Porque você vai perceber que, na verdade, sobra tempo pra caramba. Sobra muito tempo. E esse tempo, você não sente que ele existe, porque normalmente ele está perdido entre uma rolada no Instagram e outra, entre uma sentada na frente da televisão e outra. E não é que você não possa ficar rolando o Instagram. E não é que você não possa sentar e assistir a novela à tarde, ou sei lá, à noite. A questão é que, se você não raciocina sobre o tempo que você está lá, você fica sempre com a sensação de que o tempo está perdido. Deu para entender o que eu tô falando? Falem comigo, meninas. Tem alguma dúvida? Vocês conseguiram entender esse negócio dos bloquinhos? Rolou aí? Quando eu comecei a fazer isso, hoje em dia, como eu falei pra vocês,
essa forma de pensar é uma coisa que você naturaliza e depois você não precisa fazer mais, né? Aquilo vira parte da sua forma de pensar. Mas, por exemplo, eu gosto muito desse esquema dos bloquinhos de meia hora, porque eu faço a minha listinha na véspera, né? E eu vou observando quanto tempo eu tô levando para fazer as coisas. Mais do que definir quanto tempo eu quero levar, eu observo quanto tempo eu levei. Então, por exemplo, eu peguei e fui arrumar a cozinha. Eu achei que eu ia arrumar em meia hora. Na verdade, acabei ficando lá 1 hora, porque aí eu lembrei que eu tinha que limpar o fogão. E aí peguei e limpei o fogão e tal. Então, eu acabei levando 1 hora. Então, na verdade, eu levei 1 hora. E aí eu pego e marco lá nos meus quadradinhos que eu levei 1 hora. E aí eu sei exatamente aonde que o meu tempo tá indo. Não é pra você virar aquela pessoa super paranoica, sabe? Que tipo, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso em meia hora. Não. É pra você dar conta do seu tempo. E não se impor um ritmo. Dá pra entender essa diferença? Então assim, eu levei 1 hora pra limpar a cozinha. Marco aqui. Aí no caso, falando sobre dança especificamente, eu pego e separo a atividade que eu vou fazer no dia. Lá, a minha meta mínima. É claro que a minha meta mínima com dança ela é bastante diferente da de vocês, porque como eu trabalho com isso, grande parte das horas do meu dia estão ocupadas na minha listinha lá do tenho que com dança. Mas pensando em vocês, em especial, você pega lá a sua meta. Vou treinar 8 para cima. Quanto tempo vou treinar 8 para cima? Vou treinar meia hora? Seria ótimo. Mas às vezes não dá. Só que o tempo que você leva pra parar, sentar, colocar a música, ver o vídeo para lembrar do movimento, e aí você vai pegar e vai parar na frente do espelho, ou vai parar na frente da câmera para fazer, aí você vai pegar e vai fazer o movimento algumas vezes, vai se gravar algumas vezes. Cara, isso vai dar meia hora. O processo total vai dar meia hora. Desde que você começou, pôs a roupa, pegou o vídeo, assistiu o vídeo, pôs o celular para gravar e foi fazer, fez, isso vai dar uma meia hora. E aí você pega e risca lá que você cumpriu a sua meta e que ela levou meia hora. Precisa fazer isso todo dia quando a gente fala de dança, quando a gente fala de lazer? Não. É por isso que a gente tem que definir aqueles 2 desejos lá. Porque são eles que vão colocar para nós qual é a nossa necessidade em relação à atividade do dia. Se eu quero até o fim do ano, por exemplo, fazer ondulação perfeitamente. Até o fim do ano falta pouco tempo, né? Faltamos aí, tem 2 semanas. Então, muito provavelmente eu vou ter que dar uma estudadinha todo dia. E aí eu vou pegar e vou colocar lá na minha meia horinha, no meu tenho que estudar a ondulação. Se você quer fazer a ondulação perfeitamente daqui a 1 ano, você não precisa fazer todo dia. Você vai adequar isso dentro do que são os seus desejos, organizando quais são as suas prioridades diárias, inserindo nas suas prioridades diárias um pedacinho de estudo e aí estabelecer quantas vezes a recorrência desse estudo vai se dar. Deu para entender, meninas? Vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar. Vai ficar gravada essa live, tá? Eu vou disponibilizar no IGTV essa live para quem quiser assistir. Quem não pegou o material, se inscreve lá no link que tá na minha bio. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre como usar o material, se alguma coisa não tiver ficado clara, escreve lá no post da live, tá?
Que bom, Lô. Fico feliz que tenha ficado claro para vocês. Então é isso, meninas. Agradeço demais quem ficou até aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês nesse sábado maravilhoso. E é isso. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Quem sabe a gente faz mais umas lives por aqui para fazer outras masterclass de interesses que vocês apresentem para mim. Qualquer sugestão que vocês tenham para lives, manda para mim por mensagem e a gente vê se organiza por aqui, tá bom? Um grande beijo para vocês. Um ótimo fim de semana.